Bem, nessa videoaula vamos falar então de um tipo específico de aerossol, o fumo metálico. Vamos seguir basicamente o que está na apostila aqui. O que vem a ser o fumo metálico? São compostos, são formados por vapores resultantes dos metais em fusão. Isso ocorre em processos de fundição e também processos de soldagem. Bem, na fundição, os fumos geralmente são compostos pelos mesmos metais que originaram. Às vezes comparecem também alguns contaminantes químicos dos metais da matéria-prima e alguns fundentes também no caso de fusão primária. E também alguns agregados do aço em caso de fornos, que utilizam sucata. Nesses casos, as sucatas vêm com alguns contaminantes do aço e eles acabam formando o fumo no processo de fundição, também fazendo parte dos fumos. É comum também nas áreas de fundição alguns produtos químicos, alguns contaminantes químicos, monóxido de carbono, dióxido de carbono, dióxido de enxofre. Mas os metais fundidos e que depois viram partículas sólidas são basicamente compostos pelos materiais que estão sendo fundidos. Na soldagem, os fumos têm a composição que se deriva do eletrodo, do revestimento e do metal da base. Então, quer dizer, a composição do eletrodo para soldagem, do revestimento do eletrodo, do metal, e também, às vezes, contém materiais oriundos da queima de graxas e óleos protetivos, que são antiferruginosos, que estão ali presentes naquela peça, naquele metal base. Eles vão nas chapas, algum tratamento antiferrugem e aquelas graxas e óleos também acabam gerando partículas de fumo. Também há a geração de monóxido de carbono, ozônio e alguns gases nitrosos. O monóxido de carbono, o dióxido de carbono, quase todo processo de queima e a soldagem é uma queima, a fundição é uma queima, então eles sempre aparecem aí em menor ou maior escala. Bom, as ocorrências de fumos metálicos na indústria. Eles são muito comuns nas indústrias metalúrgicas, na fusão dos materiais ferrosos e não ferrosos, e nas soldagens de metais em operações de produção e manutenção. Basicamente, todas as empresas que têm o serviço de manutenção, elas têm operação de soldagem e, com isso, elas têm a produção de fumos nessas operações de soldagem. Os elementos metálicos de maior ocorrência, dentre os fumos metálicos, são ferro, manganês, cromo, níquel, cobre, zinco, chumbo, cádmio, alumínio e magnésio, além de outros. Bom, quais são os efeitos dos fumos metálicos? Aí que é a nossa preocupação, entra a nossa preocupação. Então aqui você tem uma lista desses principais fumos, esses particulados sólidos resultantes dos processos de fundição e soldagem, que são geralmente ferro, já falamos aqui, ferro, manganês, cromo, e o que eles podem trazer de prejuízo à saúde. Por exemplo, aqui eu vou destacar o cromo, que ele ocorre principalmente na soldagem com aço inox, ele traz risco de câncer do pulmão. Mas assim, o que eu quero chamar mais atenção é o chumbo. O chumbo é um metal que adere ao tecido ósseo por afinidade, ele produz alteração no sangue, em órgãos hematopoéticos, reduz a capacidade física, produz cólicas abdominais, arteriosclerose, esclerose renal e alterações no sistema nervoso. Tem uma doença muito comum produzida pela concentração alta de chumbo em doses que ao longo do tempo vão causar a doença, que chama saturnismo. O saturnismo é uma doença muito comum nos trabalhadores da indústria metalúrgica e é uma doença muito perigosa. Traz todos esses efeitos que tem aí e ela
ela precisa ser precavida, tem que ter a prevenção correta contra ela, e uma ostensividade no acompanhamento médico em trabalhadores expostos ao chumbo. Cádmio também é prejudicial. Todos os materiais, todos esses compostos do processo de geração de fumos metálicos são perigosos. Mas eu diria assim que o cromo e o cádmio estão num nível de risco mais elevado. Bom, essa tabela que você vê aqui, ó, ela mostra cada um dos agentes dos agentes químicos, né, resultantes de processos que geram fumos, né, esses fumos aqui desses materiais, e suas concentrações máximas permitidas. Nós vamos ver que aqui temos a tabela, nós temos aqui uma coluna que é o TLV, é um nível de tolerância desses compostos previstos pela ACGIH, aquela Associação de Higienistas Industriais Americanos. Ela tem uma correspondência com a jornada de trabalho, então ela precisa ser corrigida. Então esse número aqui é corrigido para a compatibilidade brasileira, tá bom? E aqui é a coluna do limite de tolerância previsto na nossa norma, a norma brasileira do Ministério do Trabalho, da NR15. No seu anexo 11, ela traz os limites de tolerância para substâncias químicas. E os fumos metálicos são químicos, né? É interessante ver que ela não tem limite de tolerância para quase nenhum tipo de fumo metálico. Ela só tem para o chumbo. O valor de tolerância para o chumbo é 0,1 miligramas por metro cúbico. E para o manganês e para o mercúrio. O mercúrio geralmente não é produzido em processos de soldagem ou fundição. É um metal muito, muito, muito perigoso também. O manganês, ele também não está no anexo 11 da norma, não, da NR15. Você vai encontrar ele no anexo 12, porque a norma NR15 trata o manganês não como um produto químico comum, mas sim como uma poeira. Trata o manganês como poeira. Então, no anexo que trata de poeiras, você vai encontrar o limite de tolerância do manganês, que é 1 miligrama por metro cúbico. Mas a ACGIH, ela é muito mais rigorosa, então ela traz limites de tolerância para quase todos os metais. Tem limite de tolerância para alumínio, tem limite de tolerância para cobre. Então, o que acontece? Na prática, para ser muito claro, empresas preocupadas em ficar livre da insalubridade, ter que pagar o adicional de insalubridade, elas tomam medidas preventivas contra esses 3 itens aqui, porque estão previstos na NR15. Esses demais, eles não geram insalubridade segundo a norma brasileira, mas o higienista do trabalho, ele é preocupado com isso. Ele leva isso em consideração e ele cuida do trabalhador para que esses níveis, nenhum deles, seja ultrapassado. Tá? Então, há higienistas na acepção real da palavra e há profissionais preocupados em defender apenas o empregador e não se preocupar com a saúde, realmente com a saúde do trabalhador, né? Isso é só uma reflexão, porque a ACGIH é muito mais abrangente do que a nossa norma, a NR15. Então é isso que eu tinha para falar para vocês sobre os fumos metálicos.